estou muito contente por estar aqui a apresentar o livro do Carlos Capaniço. Gostei muito do livro anterior dele, adorei este e fico realmente feliz por poder apresentá-lo. Apesar de ele falou da Odisseia, que eu já tinha cheio de Odisseia para conhecer também da Grécia Antiga, porque o livro efetivamente é um retorno, é um tema que eu gosto muito, que me é muito caro, e que fico logo um pouco fascinado ou memorizado quando começo a ler um livro e percebo que se baseia nesse mesmo princípio, que eu acho fundamental quase para perceber as nossas vidas, para perceber o mundo, para perceber o universo. Esse retorno que aparece tantas vezes na literatura. Eu muitas vezes falo de um caso que é curioso, que é do Paulo Coelho. Passamos da Odisseia para o Paulo Coelho, que é o Alquimista. O Alquimista é uma história persa que foi transformada num romance e é precisamente uma história de um retorno. É uma viagem, alguém que... A história original é alguém que sonha, está na Pérsia e sonha que o tesouro dele, tem um tesouro, ele dorme perto de uma fonte e quando está a dormir sonha que há um tesouro à espera dele no Egito. Ele parte para o Egito, à procura do tesouro, ou para a Grécia, já não lembro, e quando chega lá acaba por ser preso, acaba por ser torturado e acaba por confessar que ele estava ali à procura, não era espião nenhum dos persas, era apenas, procurava apenas o seu tesouro. E o Carrasco acaba por dizer que é um estúpido. Eu também sonhei durante a minha vida toda que o meu tesouro estava na Pérsia, ao pé de uma fonte. E ele volta à casa e encontra o seu tesouro onde sempre esteve. E esta ideia de retorno, que é muito bonita, porque é precisamente aquela viagem que se faz, que permite depois avaliar essa volta com outros olhos e de outra maneira. Eu estudei artes e também foi assim um pouco que percebi o meu percurso e percebo também o percurso também parte dos artistas, porque nós somos muito fascinados, por exemplo, com a capacidade que as crianças têm para se expressarem através do desenho, por exemplo, e admiramos muitas vezes os seus traços e, no entanto, aquilo não são obras de arte, falta-nos ali qualquer coisa. E é engraçado que nós fazemos exatamente esse percurso, seguimos, deixamos de ser crianças, aprendemos a desenhar, o que se chama aprender a desenhar, aprendemos a desenhar as coisas tal qual elas são, tais quais elas são, e, portanto, desenhamos uma cadeira como uma cadeira, e toda a gente reconhecerá que é uma cadeira de determinado tipo, e a partir de determinada altura começamos a distorcer aquela cadeira, a falsear aquela cadeira, não para um lugar menos verdadeiro do que aquilo que é a realidade objetiva, mas porque colocamos sentimentos, colocamos uma história naquela cadeira, coisas que normalmente não vemos inicialmente, ou seja, voltamos a ganhar a expressividade da criança, voltamos a ser criança, tendo feito aquele percurso de aprender a desenhar. E, na verdade, esta viagem que nos faz é ajudar-nos a percebermos e, no caso, por exemplo, de viajar para fora de Portugal, não nos ajuda tanto a conhecer o outro país, mas muito mais a conhecer Portugal quando saímos daqui. Também é comum usar esta ideia de viagem em retorno do budismo, por exemplo. Há uma série de religiões que usam esta ideia de retorno. A Bíblia tem uma série de histórias assim também. E realmente é um mundo muito rico. A verdade é que nós até podemos provar que Magalhães estava errado com esta ideia de retorno e provar que a Terra não é redonda. Porque, por exemplo, se uma pessoa sair de casa e viajar durante anos, há uma história assim, há um sujeito que sai de casa quando é novo, para provar precisamente que a Terra não era redonda, dá a volta ao mundo, demora dezenas de anos, noutros tempos, e quando volta, a casa dele é uma empresa de advogados. Portanto, ele não voltou ao mesmo sítio. E se não voltou ao mesmo sítio, significa que a Terra não é redonda. Tem ali uma dimensão maior do que aquela que nós achamos ter. E o que acontece neste romance é um pouco isso. É alguém que sai pobre desta vila, julgo com 9 anos, e volta médico.
em volta de um modo muito diferente, acaba por não ser reconhecido. E isso também é muito importante, porque ele vai procurar assumir a sua identidade, que lhe vai custar um pouco a fazer, porque há ali três vertentes dele que são difíceis de assumir. A primeira é ser pobre, a segunda é ser ateu e a terceira é ser liberal. E são três coisas muito complicadas nesta sociedade. Eu vou ler aqui o início. Para também perceberem um pouco a escrita do Carlos. Começa a ser setembro. Fecho a janela da sala, olhando como o sol vagaroso do fim da tarde esmoreceu nos céus de agosto. O vento é agora fresco e faz rodopiar alguns dos papéis postos em contingência apressada sobre a secretária. Este vento quebra o sossego de pedra depositado pelas calmas de verão. Tudo é seco ainda e amarelo, como um livro de papel que livrou sóis de muitos anos, mas veio até cá uma aragem buliçota e tépida que pôs uma nova ordem nesta terra quieta. Às vezes, passam fugazmente embrulhos de ervas secas arrancados ao chão, molhos de cardos saltitantes, ramos voadores, todos magnetizados por esta força invisível. A praça, vista deste primeiro andar, tem um ar de quintal. As sombras, fluídas pelas conversas da última luz, parecem fundos buracos por onde se volta do passado. As árvores arrepeladas até às pontas dos paus secos defrontam a aragem de tronco cheio, como forcados solitários em arenas de exaltação. Esta impetuosidade varre tudo com pó e os poucos homens que saem à rua levam a mão sobre a cabeça para que os chapéus lhes não abalem 3 quintais para lá da praça. Parecem tão submissos agora como quando passa Albano Chagas. Fecho a janela ao mesmo tempo que alguém me chama o nome que não tenho. Doutor, sai-lhes da boca como a referência de quem pede. Nesta vila de almas desamparadas, já entendi que ser médico é ser antes de Deus. Afianço que este prédio serve perfeitamente para instalar o consultório. Não há outro lugar de melhor posição do que uma sala virada para a praça, olhando para as novidades da vila, sabendo quem passa e de rara centralidade. Concordo com os valimentos demonstrados por Francisco Camacho, proprietário, a quem o juiz e presidente da Câmara, Albano Chagas, pediu para mostrar a casa, pois que a médico novo não falta nenhum cuidado, e este casarão desabitado será à medida da minha distinção. Albano Chagas é o homem mais rico da vila, isto eu sabia, mas não que era também o juiz e o presidente da Câmara. É bem certo que o seja, pois nestas vilas de campo o juiz não tem de saber de leis, nem de letras, basta ter o respeito que mete ou o medo que manda meter. E não contente, é também o mandante da Câmara e pelas mesmas razões. Dão de nome aos presidentes e aos seus vereadores, gente nobre da governança da terra, o chamarnesia, por coisa de meter graça, gente de cagança de ter terra. Este Portugal é uma tirania dos senhores locais, e enquanto liberais não tomarem o país, não sairemos desta ignorância de medos. Como em tudo nesta terra, Albano Chagas manda também na saúde, e conta-me que foi ele próprio comunicar aos seus vereadores que um cirurgião não era suficiente para a vila, pois Tomás Gabriel, assim se chama o que existe, é homem de poucos conhecimentos, não sabe ler ou escrever e, além de uns sangramentos e uns dentes arrancados a por jeito, não sabe o preceito que seja para estancar as epidemias que assolam a terra. Esta é a primeira descrição da vila, é também o início do livro e é também a descrição de um sujeito que, enfim, manda na terra. E é uma coisa que também não mudou muito, apesar daqui haver já alguma sugestão dos ideais da personagem, que é um liberal e, portanto, luta um pouco por esta luta contra o absolutismo, gostaria de ter uma Constituição, enfim. Era no tempo que havia ideais. É uma coisa que hoje em dia já não existem, ou existem muito pouco. Na verdade, nós somos um pouco como aqueles índios que nos deram umas miçangas em troca de terra, e nós vivemos um pouco assim. Deram-nos um comando remoto, um sofá, e nós já não temos muito que lutar. Deixámos de ter ideais, os mercados, os inimigos não são claros,
como eram nesta altura. Eu era niquilista, sabia quem eram os liberais, era liberal, sabia quem eram os niquilistas, enfim, as pessoas matavam-se dignamente. Mas hoje em dia isto não acontece, e o que se passa é que os mercados não têm rosto e nós não podemos lutar contra certos inimigos. Eu acho que eu e o Carlos temos algumas coisas em comum. Apesar de eu ser do Benfica e eu do Sporting, a verdade é que somos os dois do lado dos pobres, nós somos os dois do lado dos pobres. E na verdade isto não mudou quase nada. A realidade desta altura continua a ser perfeitamente colada à de hoje. E dizia eu, nós não temos realmente mundos ideais, já não lutamos por eles, é diferente. Nós sentimos que daqui a 4 anos estes criminosos são substituídos por outros e, portanto, nós já não temos aquela coisa de sair para a rua para matar alguém. O que ainda bem, porque eu sou perfeitamente contra isso. Aliás, eu prefiro muito mais aquela ideia de morrer por um ideal do que matar por um ideal, apesar de que também esta ideia de morrer por um ideal já desapareceu também. E, portanto, estas coisas desapareceram em todo lado na sociedade. Eu há pouco tempo visitei uma bijutaria centenária ali na Baixa e eles têm uma máquina registradora que se calhar tem 70, 80 anos, mas ela sobreviveu a toda a tecnologia, já tiveram não sei quantas máquinas depois daquela, ela continua a funcionar e é toda trabalhada. Porque antes as pessoas faziam as coisas para durar, para durarem para sempre. E era como os ideais, era como as pessoas pensavam. As casas eram feitas para durar, a alvenaria havia alvenaria para todo lado, as paredes eram muito grossas. Hoje fazem-se coisas para deitar fora, para o lixo. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, como tudo na vida, mas houve algumas coisas e em alguns lugares, em alguns objetos, houve uma perda imensa no meio disto tudo. Eu estava a falar das casas e as casas são um grande exemplo. Enquanto que o computador nós esperemos que aquilo seja lixo rapidamente porque eles evoluem muito rapidamente, a verdade é que com as casas esperamos exatamente o oposto. Mas também não acontece. As casas também são lixo. As casas que se fazem hoje em dia, as casas que nós compramos e passamos a vida inteira a pagar e a trabalhar por elas. Na verdade, mesmo isto também tem um pouco a ver com esta ideia, a ideia dos liberais na altura, que é curioso porque hoje também nós somos governados por liberais, o nome é o mesmo, mas os ideais ou as ideias são completamente diferentes. Há também um conceito pelo menos uma ideia um pouco perniciosa aqui à volta do conceito de liberdade. Nós tomamos a liberdade como um valor sacrossanto e a liberdade unicamente enquanto liberdade. Os Estados Unidos acham que a liberdade é a coisa mais importante, é a virtude mais importante, e na verdade não existe nenhuma virtude mais importante do que outra virtude qualquer. Isto é uma coisa muito antiga, foi Platão que explicou isto, e na verdade uma virtude para funcionar tem que ter todas as outras virtudes junto dela. E eu, se tiver liberdade e for mau, e for cruel, eu só tenho liberdade para ser cruel. Se eu for injusto, eu tenho liberdade para ser injusto. A liberdade por si só não é uma virtude. Ela precisa das outras virtudes todas. Ela precisa de vir junto da paz, da sabedoria, da justiça, da misericórdia, todas as virtudes que nós conhecemos. Senão ela não funciona. E a prova que não funciona é que quanto mais liberdade nós demos aos nossos governantes hoje em dia, mais crimes eles sabem cometer ou podem cometer contra todos, contra nós. A verdade é que ficamos mais desprotegidos e continuamos a ser o mesmo povo que éramos no século XIX, que é onde se passa este romance. É na altura em que se passa este romance. Ou seja, ele nasce, ele não é igual às outras pessoas. Ou seja, não há igualdade. E mesmo que existisse liberdade, a verdade é que ele não nasceu igual. E é como um pouco alguém ir competir os 100 metros, mas com 50 metros de avanço para alguém que nasceu rico. Há outras vantagens, ninguém é filósofo quando tem fome,
E é preciso, primeiro, que as pessoas tenham pelo menos o suficiente para subsistir e possam partir todas da meta em igualdade. Coisa que não acontece, e não havendo igualdade, não há liberdade nenhuma. Mais uma vez, essa liberdade é fajuta. E claro, isso é um dos ideais da Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Coisa que, por exemplo, nas casas e voltando às casas, se tentou fazer, por exemplo, na Baixa, o Marquês de Pombal reconstruiu as casas da Baixa, todas iguais, porque era o ideal de igualdade. Na verdade, não funcionava muito bem. Não funcionava, se vocês imaginarem, ou se vocês repararem nas casas, vão vendo que o resto do chão, se calhar, tem um pé direito maior do que o primeiro andar, depois o pé direito vai reduzindo à medida que os andares vão subindo. E isto tem uma explicação simples. É porque os pobres, ou melhor, as pessoas com menos dinheiro, na altura não havia elevadores, ficavam pelas casas de cima. Até as águas cortadas, que seria o pior dessas casas. E o resto do chão e o primeiro andar, normalmente têm os tetos decorados. À medida que vocês sobem, vão reparando que as paredes e os tetos deixam de ser decorados, etc. E, portanto, esse ideal de igualdade ficou assim logo à partida um pouco magoado. Mas isto para dizer que, enfim, é uma pessoa, alguém que vai lutar, ou luta por isso, luta contra os poderes instalados, coisa que nós ainda hoje continuamos a fazer, mal ou bem. Mais mal do que bem, porque lá está, temos os controles remotos e a televisão e não sei o quê. E já agora vou-vos ler aqui uma passagem que tem a ver com o que se passava na altura. Relatei o que sei, sem tomar partido do que penso. Confesso-me pouco metido na desavinda entre absolutistas e liberais, que os estudos da medicina me levaram as forças que se gastariam nessa contenda. Pareço convincente até para meus ouvidos. Os vereadores abanam a cabeça, aceitando o meu aparente tato. Ainda assim, acrescento que não se pode andar nas ruas ou nos cafés de Lisboa sem que se ouça falar do assunto. Sabe-se que Dom Miguel estará a ignorar a Carta Constitucional Portuguesa, otorgada por Dom Pedro, pois não lhe cabe na cabeça formar um governo aliando-se aos liberais. Os jornais de há 3 semanas informam que dão conta de que Dom Miguel está a tentar que as Cortes o legitimem como o único herdeiro do trono português. Os mais pessimistas acham que isso vai acabar com a guerra civil, pois os malhados não aceitam, os malhados dos liberais, que Dom Miguel ignora as posições liberais e os absolutistas nunca as terão em conta. É disto que se fala na capital, meus senhores, há um grande receio sobre o estado da situação. Esse Dom Pedro é um traidor, clama Albano Chagas, com uma voz que sai por entre o fundo de um charuto. Pense bem, Dr. Barcelos, o príncipe Dom Pedro levantou armas contra Portugal. Não restam dúvidas de que é um traidor. E ainda assim, almejava governar o nosso país. Não fosse não permitir a conspurcada constituição daqueles traidores, que agora se apelidam de brasileiros, teríamos um Judas no sagrado trono de Portugal, finaliza. Se queria governar Portugal sozinho, se queria governar sozinho as terras de Portugal e do Brasil, por que as quis separar? Pergunta-me sempre perguntar Francisco Machado Lemos, um dos vereadores. Veja bem que até Santa Igreja está com Dom Miguel, doutor. Albano Chagas esfrega o queixo enquanto escreve com preocupação. Pensávamos que já estaríamos descansados destes malhados. Vamos ter de manter as ordenanças treinadas para alguma eventualidade, espela aos seus vereadores. Acham todos muito acertado aquele dizer de preocupação. Tudo o resto da conversa de homens, medo de epidemias, convites para todos os atos sociais da vila, é que tento fugir como posso, com desculpas que nunca imaginei ser capaz de forjar tão repentinamente. Até as paredes se aborrecem com aquele linguajar tão repetido. Enfim, o livro fala muito dos pobres, fala muito também da violência que é cometida contra os pobres. Eu também vivo no campo, não sou nada do campo. Nasci na Figueira da Foz, para Lisboa muito novo. Mas eu quando vejo, por exemplo, a maneira como as pessoas, quando vão ao médico, falam com o médico e aceitam o que ele diz, aceitam como pessoas pobres, que é muito diferente de outro tipo de pessoas, que têm mais posses, que tiveram outro tipo de educação. A maior parte dos pobres nem sequer sabe que pode reclamar, a maior parte das vezes não sabe sequer que tem determinados direitos. E isso é muito triste, porque
deveria ser dos pobres, que deveria partir a revolução, mas a verdade é que são eles que normalmente votam contra eles mesmos. Porque deveriam ter essa tal educação, essa tal igualdade que não existe na nossa sociedade, em tantos lados, em tantos lugares. Nós quando pensamos, por exemplo, na justiça, que é igual para todos, não é de todo verdade. Eu, se tiver um problema com uma grande empresa, por exemplo, paga, tem os próprios advogados, eu tenho de manter um processo judicial às minhas custas. Provavelmente não tenho dinheiro para manter e, portanto, não há igualdade nenhuma no acesso à justiça. Mas, se os advogados são diferentes e eu posso pagar um bom advogado, é diferente de ficar com um estagiário que eu não posso pagar um advogado. Há uma grande diferença entre um estagiário e um bom advogado. Se não houvesse diferença, um não era muito mais caro que o outro. Isto é a justiça, quer dizer, é elementar, devia ser igualitária. Mas em tantas outras coisas na vida nós também não encontramos essa igualdade. Agora é a altura de pagar os impostos e é mais um caso semelhante. Todos nós deveríamos saber preencher aqueles impressos, mas a verdade é que não sabemos e existe até uma profissão, que são os contabilistas, que fazem isso por nós. Assumir que existe uma profissão que faz aquilo que nós todos somos obrigados a fazer, ou deveríamos ser obrigados a fazer, porque não nos podemos desculpar por não saber fazer, e se cometemos algum erro pagamos multa, a verdade é que assume-se essa desigualdade, ou seja, quem tem dinheiro para pagar um contabilista estará sempre melhor do que uma pessoa que não tem dinheiro para pagar um contabilista, ou então terá de ser contabilista ela mesma e terá de aprender isso, que é outra profissão, e nós sabemos que é uma profissão ainda por cima paga, etc. Outra coisa que acontece aqui neste livro, o livro é todo, a linguagem é sempre muito cuidada, muito bonita, é todo muito bem escrito, um enredo é sempre muito cativante, nós não queremos parar de ler, está muito bem construído, não há peças soltas, funciona muito bem até ao final. Tem um final também do qual eu gostei muito e que não vou contar, coisa que já me aconteceu também no lançamento. Já contaram o final e leram o último capítulo, eu vou voltar o Carlos Luís. Mas é realmente um livro incrível. E tem os ingredientes todos. Tem também um romance também à antiga, um romance quando havia romance quando havia ideal. E lá está, quando as pessoas acreditavam também que o amor era para sempre. Então eu vou ler, quando ele conhece uma rapariga, que eu vou tentar não ler o nome,